Olá pessoal, então vou agora fazer o resumo da live sobre síndrome das pernas inquietas, tá certo? Uma condensação da live. Bom, a síndrome das pernas inquietas é uma condição neurológica em que se sente uma necessidade incontrolável de se movimentar para aliviar uma sensação de desconforto. Essa sensação de desconforto pode ser um formigamento, pode ser uma queimação, pode ser uma fisgada, ou às vezes é só uma necessidade imperiosa de movimentar as pernas. O mais comum é que as pessoas movimentem as pernas, mas os braços também podem ser afetados, tá certo? A síndrome das pernas inquietas é considerada um distúrbio de sono, porque ela se manifesta principalmente nos movimentos de repouso e à noite, quando a pessoa se deita. Desse modo, pode atrapalhar significativamente a qualidade do sono dos pacientes. E no dia seguinte, o indivíduo vai pagar o preço, né, de não ter tido uma boa noite de sono. Então ele pode ficar mais irritado, com a memória ruim, cai a sua produtividade profissional, ele tem dificuldade de relacionamento, porque se irrita com facilidade, a paciência fica muito pequena, tem uma sensação de indisposição, aquela sensação de quem não dormiu bem, né? Aquela sensação da noite mal dormida. Além da síndrome das pernas inquietas, às vezes a pessoa pode apresentar os movimentos periódicos de perna, que surgem no meio da noite. Então o indivíduo está dormindo e de repente ele tem um movimento súbito de perna e ele acorda, ele tem um despertar. Às vezes o companheiro ou a companheira de cama também acorda, então pode ser um problema não só para o indivíduo que tem um movimento periódico de perna, mas para o seu companheiro ou companheira de leito. A síndrome das pernas inquietas, ela se manifesta mais após os 45 anos de idade, tá? E também quem tem esse problema geralmente tem uma dificuldade para viagens longas, de carro ou de avião. Quando tem que ficar muito tempo sentado numa mesma posição, a perna vai incomodando e isso transforma a viagem longa em um verdadeiro desafio. Tá? O que causa a síndrome das pernas inquietas? Bom, existem várias causas, tá certo? E eu vou comentar sobre elas para vocês, mas é sempre importante lembrar que o médico deve ser consultado para que ele faça uma investigação, porque o tratamento ele vai ser individualizado quando a gente fala em medicamentos. Algumas vezes você identifica no paciente uma deficiência de ferro. A deficiência de ferro pode produzir síndrome das pernas inquietas. Uma pessoa diabética que tenha lá já uma polineuropatia periférica diabética, o diabetes ele vai acometendo os nervos periféricos das pernas e o indivíduo tem lá uma sensação de formigamento, mal-estar e ele tem que ficar movimentando as pernas. Existem alguns distúrbios metabólicos que podem produzir também a síndrome das pernas inquietas, como insuficiência renal, como alterações de fígado. A gravidez pode estar relacionada à síndrome das pernas inquietas, então a gestante fica com a necessidade de movimentar as pernas ali quando está deitada, pronto para dormir, isso acaba atrapalhando o seu sono. Alguns medicamentos também podem produzir síndrome das pernas inquietas, alguns antipsicóticos, alguns antidepressivos, alguns remédios para náuseas e vômitos. Quem tem síndrome das pernas inquietas pode piorar muito com o uso do álcool, com o tabagismo e com a cafeína. A cafeína realmente não é adequada para as pessoas que têm síndrome das pernas inquietas, porque isso pode agravar os sintomas.
Como o diagnóstico é feito? Bem, com as queixas do paciente e do seu companheiro de leito, o médico já pode fazer um diagnóstico. Às vezes é necessário fazer a polissonografia, que é um exame mais específico, que vai mostrar mais detalhes sobre esses movimentos de perna. E também, é claro, o médico vai precisar de alguns exames também para afastar aquelas possibilidades que eu comentei há pouco, como por exemplo uma anemia por distúrbio de ferro ou diabetes. Em termos de medicamento, então, o médico vai escolher o que é mais adequado para o paciente, mas para as pessoas de maneira geral, a gente sabe que existem algumas orientações que podem ajudar bastante na melhora da síndrome das pernas inquietas. Então, primeiro, a prática da atividade física, isso é fundamental. Segundo, restringir álcool, parar de fumar, restringir cafeína. E uma coisa muito importante é melhorar a higiene do sono. Então, nós falamos sobre higiene do sono na live sobre insônia. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre higiene do sono, que diz respeito a mudanças de hábitos de vida para melhorar a qualidade do sono, é só assistir a live sobre insônia. Lá no final da live eu discuto em detalhes os hábitos importantes para uma boa higiene do sono, que está relacionado à regularidade de dormir e acordar, evitar estimulantes no período da tarde, métodos de relaxamento antes de dormir, exercício físico, etc, etc. Então, procurem na live sobre insônia, porque lá nós temos a descrição mais detalhada sobre higiene do sono. Então, síndrome das pernas inquietas, você precisa saber que existe. Se você se identificou com o diagnóstico, é importante já mudar seus hábitos de vida, conforme eu falei, e se não houver uma melhora significativa, já procurar um médico para que ele possa fazer o diagnóstico e definir a causa da sua síndrome das pernas inquietas. Geralmente é um neurologista que atua mais nessa área, porque entra ali nos transtornos de sono. Espero que vocês tenham aproveitado esse resumo da live sobre síndrome das pernas inquietas. Abraço!